você pensar assim, essa é a confiança que temos para com Ele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, sabemos que obtemos o que lhe temos pedido. Há muita oração que ela é fruto da nossa própria ansiedade. E a gente sai orando aí a esmo e não vê nada. Porque a gente não ora segundo a vontade do Pai. Mas se pedirmos alguma coisa, esse cântico me mexe. Dá vontade de ficar cantando ele aí, tempo até igual cantiga de grilo. Você sabe como é cantiga de grilo, né? Ele não para nunca, o bicho é terrível. Então é um... Mais crê, né? E é crendo, todo o tempo crendo. Cri, 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 cri. A gente, como já o Hildo leu aqui um texto mostrando que este congresso ele tem uma finalidade de afinação. De vez em quando lá na nossa comunidade a gente faz umas apresentações da Orquestra Sinfônica de Londrina. E eles vêm e aqueles músicos todos vão lá para uma sala, lá eles afinam os instrumentos, o violino, o oboé, a trompa, o fagote, eles afinam tudo lá e depois eles vêm para a sala de apresentação. E quando eles chegam na sala de apresentação, afinam de novo. Eu perguntei ao maestro, mas por quê? Ele disse, porque quando você muda de ambiente, o instrumento pode desafinar. A temperatura de um é diferente da temperatura do outro. E é só uma sala de lá, 20 metros para cá, mas chega no ambiente refrigerado, já tem que fazer uma afinação normalmente é o segundo violino que faz aquela afinação. Normalmente é em Lá, então ela pega a nota e todo mundo tem que afinar. Esse é mais ou menos o trabalho nosso aqui de afinação do que cremos. Olhar o que cremos. Porque é muito frequente haver aquilo que se chama distração. Lá em Gálatas capítulo 3, versículo 1, o apóstolo ele levanta uma questão para os crentes da Galácia e ele faz uma observação interessante. Ele diz assim, Gálatas insensatos. Pega a palavra insensato aí. Anoetos. Ele está pegando aqui em português, lá no grego em cima diz assim, um derivado, não entende, ininteligível, insensato, tolo, povo descabeçado. Quem foi que, olha aqui a pergunta dele, quem foi que vos fascinou? Põe a palavra fascinou aí.
Eu estou usando aqui também para ajudar aqueles que querem ter um material de pesquisa bíblica muito interessante, que é essa metodologia da Bíblia, a Bíblia Oliver Tree com Strongs. Isso você pode baixar no seu aplicativo, no seu iPad, iPhone, qualquer coisa, qualquer dispositivo desse, você pode baixar. Ela custa quanto hoje? Uns cento e poucos. Você vai ter uma biblioteca também maravilhosa para pesquisa, para aquele que gosta de estudar a Bíblia. Então, eu estou trazendo isso também com isso aqui. Ele está dizendo aqui, ó, essa palavra aqui, baskaino, no grego, falar mal de alguém, caluniar, difamar, quem vos fascinou. A ideia é enfeitiçar, está cá embaixo, ó. Quem foi que enfeitiçou vocês? Quem foi que enfeitiçou vocês? Ele está perguntando para os crentes. Quem foi que enfeitiçou vocês? Quem fascinou vocês? Para quê? Para tirar os olhos, ante cujos olhos foi Cristo exposto como crucificado. Gente, é fácil a gente distrair os olhos de Cristo. E essa é a observação que o Paulo está dizendo. Jesus foi exposto diante dos olhos de vocês como crucificado. E para onde vocês foram? Quem foi que fascinou vocês? Santo Espírito, fala conosco essa noite. Focaliza os nossos olhos na pessoa do teu Filho, Jesus, ó Pai. Para que nós não percamos de vista aquele que é tudo nas nossas vidas. Por que eu estou orando de olho aberto? Porque na Bíblia não tem nenhum lugar que manda a gente olhar de olho fechado. E manda que nós olhemos fixamente para Jesus. A gente fecha os olhos por causa da concentração. Mas Jesus, quando orava, sempre que ele orava, ele levantava os olhos para o céu e orava de olho aberto. Ele nunca olhou de olho fechado. Porque ele tinha toda a certeza para onde ele estava olhando. Ele olhava para o Pai. Tinha consciência disto. E meus irmãos, eu de vez em quando desafino. Alguma coisa me fascina, me chama a atenção. E eu começo a olhar aquele negócio e acabo me perdendo. Por isso eu preciso sempre estar checando aonde é que nós vamos estar olhando. Ainda aqui em Gálatas, é só mais que ele diz assim: eu quero apenas saber isto de vocês, ou de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim tão insensato que, tendo começado no Espírito, estejais agora aperfeiçoando na carne? Que pergunta dura. E lá no capítulo 5, no verso 7, ele vai dizer uma coisa para aqueles crentes da Galácia. Ele diz assim: olha, vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Outra pergunta que ele faz: vocês iam tão bem, correndo bem, o que foi que aconteceu que vocês se desviaram? Então, este acampamento, esse encontro do novo nascimento, ele tem essa finalidade. A gente parte do pressuposto de que todos os que estão aqui têm algum conhecimento da obra de Cristo, mas nós vamos fazer revisões.
aqueles que já estão sabendo de tudo vão ficar mais firmes, né? E os que não estão sabendo daquilo que é importante vão precisar saber. Por isso nós não vamos nos desesperar com coisas novas, porque diz Paulo em Filipenses capítulo 3, versículo 1, o apóstolo fala uma coisa muito interessante aqui, Filipenses 3, 1. A mim, Filipenses, a mim não me diz, ele diz assim, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Olha, gente, esse imperativo aqui, deixa eu só começar com ele, porque eu vejo muitas vezes pessoas que se dizem novas criaturas, mas são tão carrancudas, tão mal-humoradas, tão complicado conviver com elas. Está sempre reclamando, murmurando. Tem uma turma que é difícil. E ele diz assim, quanto mais, irmãos meus, alegrai-vos de vez em quando. Alegrai-vos no Senhor. Depois ele vai dizer, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Aí ele diz, a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Mas para que escrever as mesmas coisas? Não já escreveu? Porque é segurança. A lei de Chomsky, é uma lei da pedagogia, diz que você não aprende nada sem ouvir 39 vezes com um espaçamento relativamente próximo para você aprender. Hoje minha cunhada estava dizendo assim, gente, eu li o livro, a exposição de Gouvet, Roberto Gouvet, sobre a carta de Efésios, e eu não me lembro nada mais. Eu digo, a gente lê uma vezinha e pensa que aprendeu alguma coisa. Aprendeu nada, tem que repetir, tripetir, pentapetir, e vai, para poder aquilo ser internalizado dentro de nós. Então, nós precisamos olhar para quem? Qual é a ênfase do nosso encontro aqui, que é o texto básico, o texto focal, é Isaías capítulo 45, 22, que é uma profecia e um chamado do Senhor. Ele diz aqui, olhai para mim. Quem é esse mim aí? Jesus. Olhai para mim. Você sabe que Jesus é o único membro da Trindade que nós podemos ver. Nós não podemos ver o Pai. Até nós cantamos no cântico do cantor cristão, velho cântico do cantor cristão, que diz assim, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz para a qual o sol é trevas. Não dá para vê-lo nunca, mas é nunca, o Pai não se pode ver. Moisés pediu para ver o Pai, ele disse, rapaz, se eu mostrar-me, você não vai sobrar nada. Eu vou botar uma mão aqui e vou ficar atrás de uma pedra e você fica aí, eu vou passar e você só vai me ver pelas costas. É toda uma linguagem para mostrar que é impossível vê-lo. O Pai não se vê. O Espírito Santo também não se vê. Primeiro porque ele é muito delicado. Você nunca vai ver o Espírito Santo falar de si. Ele sempre aponta para o único que pode ser visto por nós. E ele bota o dedo assim, ó. E você procura o Espírito Santo, cadê? Ele está oculto. Ele está oculto, mas está bem presente. E nós não podemos vê-lo. Mas ele manda olhar. Olhai para mim.
e sede salvos. Ontem nós falamos aqui com um grupo de líderes desse salvo aí, ó, dá uma mexidinha nele aí, ó, a palavra é esse salvo aí, que no hebraico é yachá, uma raiz primitiva, vamos subir um pouquinho, ser salvo, ser liberto, ser vitorioso. E também há uma etimologia nele que pode ser curado, você ser sarado, quando você olha para ele, porque nele está tudo que nós precisamos. Quando nós perdermos essa visão lateral, por isso que burro precisa de vedeira, para não espantar burro de carroça, e nós precisamos também de uma visão mais focada. Olhai para mim e sede salvos, porque eu sou Deus. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra. Aqui ele está mostrando que ele não era só dos judeus, mas ele era de todo este mundo, da China, da Índia, do Brasil. Ele é o Deus de todas as terras. E ele diz, porque eu sou Deus e não há outro. Olha só. E você fica olhando um bocado de besteira que os homens inventam, que a gente inventa, né? Então nós precisamos ter este foco. Esse é o objetivo. Agora nós vamos para Hebreus capítulo 12, e é um chamado aqui para o povo de Deus. Hebreus é um livro escrito para os judeus que estavam pela dispersão. A gente não sabe exatamente se este livro foi escrito depois do ano 70, porque no ano 70 o povo judeu escafedeu-se pelo mundo, ou se foi entre o ano 60 e 70, quando Nero deu uma carreira no povo, e aí o judeu se espalhou pelos territórios, e ele escreve essa carta. A gente não sabe exatamente, mas ele está falando de uma realidade espiritual, de um olhar. E vamos ver o que ele diz aqui. O versículo 1, ele fala assim, que nós temos, portanto, que nós o povo... O escritor dessa carta, desse livro, dessa carta, ninguém sabe exatamente quem foi. Até tem uma história bem interessante, que um professor de teologia estava dando num seminário e disse assim, eu queria saber quem foi o escritor da carta aos Hebreus. Aí perguntou para um aluno, você sabe quem foi? Ele disse, professor, eu me esqueci. Aí ele disse, é lamentável o seu esquecimento, porque você era a única pessoa que sabia, e agora o mundo vai perder. Então, a gente não sabe quem foi. Alguns dizem que foi Paulo. Eu tenho muita tendência de achar que pode ter sido Paulo. Outros acham que foi Apolo que escreveu. Alguns acham que pode ter sido Tiago, e até alguns acham que foi Priscila, a esposa de Áquila, porque depois de escrever 13 capítulos, diz assim, escrevi resumidamente, só pode ser mulher, né? Essa é só para também descontrair, para a gente não ficar achando que a palavra do Evangelho, a santidade, existe um conceito de santidade sisuda. E a santidade de Deus é uma santidade alegre, de um povo que foi liberto. Não é um povo vulgar,
Não é uma alegria irônica, mas é uma alegria real da obra de Deus. Então ele está dizendo, portanto, também nós, visto que temos a rodear tão grande nuvem de testemunha, ele está falando do capítulo 11, onde ele começa com Abel, passa por Enoque, passa por Noé e vem por muitos patriarcas e profetas e chega lá no final em Malaquias, contando daquela turma toda, aquela tão grande nuvem de testemunha. Ele disse, já que nós temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, escruda, que tenazmente nos quer prender. Ó, ele já botou ali, ó, pode ver aqui, ó, aqueles que correm numa pista de corrida para rapidamente, eles precisam desapegar de peso, o peso que muita gente corre com peso, então, para desapegar. Então vamos lá em frente. Desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aí aparece aqui. Olha só, o que aparece ali? Olhando. Olhando de que maneira? Firmemente. Para quem? Para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, gente, sabe por que ele foi para a cruz? Sabe por quê? Não está vendo ali, não? Será que tem que mostrar? Por que ele foi para a cruz? Por que ele suportou a cruz? Por causa da alegria. Que alegria é esta? Qual era a alegria que ele ia ter? Uma família com muitos filhos. Quando chega uma criança numa casa normal, numa casa normal não é assim, mas quando chega uma criança numa casa normal, uma festa, é uma alegria. Agora, quando chega uma criança na casa de meu pai, tem festa no céu, por um pecador que se arrepende. Não foi isso que Jesus contou? Se tem festa no céu e aqui na terra o quê? Olha só, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono, de Deus. Agora eu queria pegar esse assentado, para depois a gente trabalhar a obra do sacerdócio. Por que ele está sentado? Por ensinar. Porque está tudo feito. Terminou o trabalho. Nenhum sacerdote podia se assentar enquanto não tivesse terminado o trabalho. Você só podia, o sumo sacerdote, ele se aparamentava todo, ele vestia a roupa, ele vestia um cuecão por baixo, de linho, não podia ser de alguma coisa que suasse. Porque no reino de Deus, no Evangelho, não tem suor, tem sangue. Suor é sinal de esforço humano, é oferta de Caim. Aí ele vestia aquele cuecão, jogava por cima o seu manto
e jogava a mitra, a capa, botava a mitra na cabeça, apanhava como é que chama aquilo? Turíbulo. O incensário e começava Belim, 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 Belim. Ele não podia entrar no Santo dos Santos sem bater o sinal, porque podia morrer lá dentro, ninguém sabia que ele morreu, e ficava o tempo Belim, Belim, passando o sangue, Belim, Belim, Belim. E o negócio não era curtinho não, era bastante tempo. E quando ele terminava, que saía no dia do Yom Kippur, o dia da purificação, ele saía aliviado, porque tinha feito os trabalhos em favor de todo o povo de Israel, tinha matado a bezerro vermelho, tinha tirado a cinza, tinha queimado, tinha feito a purificação. Aí ele ia lá e sentava. Terminei o trabalho. Agora preste atenção no texto bíblico de Hebreus capítulo 8, versículo 1. Aí depois que ele escreveu 7 capítulos, o escritor vai dizer isso aqui no versículo. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. O que ele quer dizer com isso? Depois que ele escreve 7 capítulos falando deste maravilhoso, que nós vamos ver todas as características dele, são 13 características dele no livro de Hebreus, nós vamos ver isso aqui durante esses dias. Depois de ter falado de quem era este Cristo, quem era esse Jesus, ou Cristo Jesus, Deus, homem, ele diz, o essencial que eu quero dizer para vocês, a súmula, o âmago da questão é que o nosso sumo sacerdote está sentado. O que ele quis dizer com isso? O que ele quis dizer com isso? Hein, pescador de Lobó? A obra estava feita. A obra está feita. Completa. Esse é meu companheiro de pesca. Gente, vamos lá pescar. Ó, aí. A súmula do negócio, meu filho, é que você tem um sumo sacerdote que não está mais fazendo nada, porque o que ele tinha que fazer, ele já fez. Está sentado. E o que foi que ele fez? O que ele veio fazer aqui na terra? Não entendi. Ele veio para matar a nossa... Eu gostei dessa coisa aí. Ele veio para matar a nossa natureza perversa para nos reconciliar com Deus. O serviço dele não é brincadeira, não. Eu quero que vocês procurem o texto, porque aí eu vou só dizer assim, o texto que ele diz assim, eu vim para esta hora. Eu só posso dizer que é em João e é 12. O outro já sabe ali. João 12, 27. Eu não quero vocês dormindo. Eu já vi que uns dois ali estavam pescando. E eu vou começar a mexer aqui só para não dormir. Agora, está angustiada o quê? Quem está dizendo que está angustiada a alma? Jesus. Está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com esse propósito, eu vim para esta hora. Olha só, meus irmãos, ele era homem, ele era Jesus.
Mas ele era o Cristo. E ele está dizendo assim: agora está angustiada a minha alma. Jesus ficou angustiado e muito. Ele ficou tão angustiado que ele suou sangue. Como é que é sangue em grego? Hemo. E como é suor? Hemo. Aí hemo. Droxia. Ele suou sangue. Sabe o que é suar sangue, doutor? Hein? É uma situação Extrema. Você quando teve rabdomiose, quando você teve aquela doença, você não podia sangrar muito porque as células estavam todas invertidas. Esse cara teve na morte. Eu acho que ele é um dos poucos que tiveram essa doença que ficou vivo. Eu acho que não tem 5 no mundo que teve assim e ficou vivo. Hein? Quem tirou ele da morte foi Jesus. Ele teve temperatura de 33. 32. Gelado, de morto. E Deus tirou ele da morte. Agora, gente, Jesus... Ele teve uma... Hein? É água, é suor, é hemodriálise. Gente, a angústia do seu Senhor. Por que ele ficou angustiado? Pai, salva-me desta hora, mas foi precisamente para essa hora que eu vim. Que hora é essa? 9 horas da manhã, era a hora do primeiro sacrifício. E 3 horas da tarde, era a hora do segundo sacrifício. Em Israel tinham 2 sacrifícios. O da manhã e o da tarde. O da manhã era às 9 horas. E o da tarde, às 3 horas. Quando eles puseram Jesus na cruz, era 9 horas da manhã. E ele ficou na cruz até às 3 horas da tarde. Um crucificado podia ficar 24, 48, até 72 horas. Podia ficar na cruz. Há casos... Flávio Joséfo conta de casos de pessoas que ficaram até 72 horas na cruz. E Jesus só ficou 6. Das 9 a meio-dia e do meio-dia porque ele fez 2 coisas na cruz. Ele morreu por nós. E ele morreu com nós. Hematidrose. Hema é sangue e drose é água. Hematidrose. Suor. E ele ficou ali na cruz por 6 horas, fazendo o ministério mais absoluto para nos tirar de nós mesmos. Ele levou 3 horas morrendo por nós, como nosso substituto. Da 9 horas ao meio-dia. Ao meio-dia, ele estava morrendo por nós. Morrendo em nosso favor.
Ele estava sendo ali aquele que estava dando a sua justiça em favor do mais injusto pecador da terra. A justiça pura. Mas quando chegou ao meio-dia, o Pai, Isaías 55, 6. Isaías 55, 6. Não, vamos ver, desce um pouquinho, 5. Se eu disse 55, é 53, 53. 53. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho. Agora, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Presta atenção aqui. A palavra iniquidade está no singular. Ele não disse as iniquidades de nós todos. Diz a iniquidade de nós todos. Ponha ali o dedo na iniquidade. Essa palavra aqui é uma palavra que a mulher a primeira mulher do Lula fazia. Ela vendia Avon. Olha lá, a palavra Avon. Aparece lá. Essa é a perversidade. É a iniquidade que nós herdamos de Adão. Porque na língua hebraica, existem 9 palavras para pecado. E essa daqui, Avon, é a natureza adâmica. É o pecado da nossa perversidade. Aquilo que há de mais nojento da gente. Antes ele estava morrendo com os nossos pecados. Estava morrendo por nós. Nós vamos voltar agora para, acho que é 1 Pedro 2, 23, carregando ele no seu corpo, 24. 1 Pedro 2, 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Ele, durante 3 horas, das 9 ao meio-dia, ele estava morrendo por nós e ele carregou os nossos pecados. Mas não bastava carregar os nossos pecados e perdoar os nossos pecados. Ele precisava levar a nossa iniquidade para que nós morrêssemos com ele. E para levar a nossa iniquidade, ele levou o nosso velho homem. Amém. O velho homem é o servo do pecado. Então, das meio-dia às 3 horas, ele morria conosco. Aquela morte não era dele, aquela morte era minha. Ele morreu, então ele estava fazendo uma obra que só ele podia fazer. Porque ele era Deus e homem sem pecado. E quando ele fez isto, ele tinha uma finalidade. Incluir neste pacote todo aquele que viesse a crer nele, por meio da convicção de pecado dada pelo Espírito Santo.
Aquela morte não era dele. Eu sempre conto essa história. Essa é uma das histórias que eu mais gosto. A da dona Cidinha, uma senhora que morava ali perto do aeroporto nosso aqui, e que a filha me pediu para visitar, que ela estava em depressão. Uma senhora com 80 e poucos anos de idade, depressão, ela era do Nordeste, de Alagoas. Eu fui lá, e quando a filha chegou e disse: mamãe, esse aqui é meu amigo, o pastor Glênio. Ela deu aquela olhada e baixou a cabeça. Eu disse: como vai, dona Cidinha? Nem sim, nem não. A senhora vai bem? Nada. Tentei conversar com ela. E disse: aqui tem um ministério. Ela estava sentada numa cadeira de balanço. Ela balançava para frente, para trás. Aí eu cheguei para a filha e disse: aqui tem mais uma cadeira de balanço aqui nessa casa? Tem. Eu fui lá para Dindinha, que era a senhora que trabalhava. Dindinha, a senhora tem uma cadeira de balanço? Tem aqui, vamos botar aqui. Aí liguei para a igreja, disse assim: ó, desmarca tudo que eu tenho aí hoje à tarde, que eu vou ficar aqui. Aí ela sentada lá e eu aqui. Ela fazia para lá e eu fazia para cá. Eu balançava, e fomos, e deu meia hora, e deu 40 minutos, e deu 50 minutos, e aí ela levantou e foi lá para dentro. Daqui a pouco eu pensei que ela tinha ido ao banheiro, daqui a pouco ela voltou com um crucifixo, mais ou menos assim, 80 centímetros, e jogou o crucifixo em cima do meu colo. Ele pesava uns 5 quilos, de 5 para mais. Negócio de prata de lei. Negócio pesado. Eu disse: dona Cidinha, que obra de arte mais linda. Aí ela deu a primeira palavra: o senhor gostou? Eu disse: uma obra de arte lindíssima, dona Cidinha, e é pesada. E ela disse: foi meu pai que trouxe para minha mãe em 1900 com a bolinha. Ele trouxe da Itália, foi benzida por um papa, era um Bento qualquer lá, e foi benzida pelo papa, e ele trouxe isso da cripta de Santa Mônica, a mãe do Agostinho. Eu disse: dona Cidinha, mas é uma obra de arte lindíssima. E vale muito. E o senhor gostou? E eu sempre saía de tangente. É uma obra de arte lindíssima. Mas dona Cidinha, tem uma coisa aqui que está errada. Ela disse: o quê? Eu disse: a cabeça. E o que tem a cabeça? A cabeça não está certa, não. O que é? Eu disse: eu vou andando com o seu filho, já estava sabendo da história, vou andando com o seu filho na rua e eu mato uma pessoa. Pá! Quando a polícia chega, eu disse que quem matou foi o filho dela aqui, o seu fulano. Foi ele que matou o rapaz. Ele é preso e vai para a cadeia. Não é justo! Opa! Por que não é justo? Porque quem matou foi você. Ah, se eu matei e agora o seu filho está na cadeia, não é justo. Quem é que é o pecador, dona Cidinha? Eu, a senhora. Quem é o pecador? Jesus. Ela disse: o senhor. Ah, a senhora não é pecadora. Não, eu não sou pecadora. A senhora nunca cometeu pecado, dona Cidinha? Não. A senhora nunca mentiu? A mentirinha branca. Eu digo agora, mentira agora tem espectro de cor. Tem branca, vermelha, roxa, né? Dona Cidinha, vamos ser honestos. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Dona Cidinha, a senhora tem uma Bíblia?
Eu tinha uma minha, mas eu não quero pegar a minha. Ela disse, tenho. Então vai buscar a sua Bíblia. Aí ela foi lá dentro, pegou uma Bíblia da Barça. Aquela... Mas pensa numa poeira. Aquela bibliona toda empoeirada, e ela veio com ela. Eu bati assim, fez assim... Aquela poeira aí, tipo, bater, deu duas espirradas ali e tal. Aí eu disse, nós vamos pegar aqui essa Bíblia. Aí nós sentamos e começamos a abrir os textos bíblicos. Quando Jesus, da encarnação, por que Jesus teve que vir aqui? Por que Cristo teve que se encarnar? Porque Ele tinha que estar na nossa altura. Nós precisávamos olhar para Ele. Aí Ele foi falando, e sabe o que Ele foi fazer, que veio fazer? Ele veio para tirar a gente da gente. Você sabe por que a senhora está deprimida? Porque a senhora está olhando para o seu umbigo. A depressão, de um modo geral, é uma doença de ensimesmamento diante da realidade da vida. Nós começamos a olhar para dentro de nós e não vemos solução. E aí foi falando, e Jesus veio para nos tirar. Não é que a gente não tenha depressão, Jesus teve depressão. Ele ali estava em depressão. Mas aí eu fui. Dona Cidinha, olha aqui o que Jesus fez. Quando ele foi para a cruz, aí vamos lá para João 12:32, vamos dar só uma carregada aqui. Vocês sabem de cor, muita gente sabe de cor, mas sabe de cor, não crê nisso. Ele diz assim, e eu quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Isso dizia significando de que gênero de morte estava para morrer. Quando ele estava ali na cruz, quantas pessoas estavam ali? Quando a gente mata uma mulher grávida, quantas pessoas a gente mata? Quantas pessoas? Quantas pessoas a gente mata quando mata uma mulher grávida? Depende de quantos ela está grávida. Se ela estiver grávida de 1, a gente mata 2. Se ela estiver grávida de 2, se mata 3. Se ela estiver grávida de 3, se matam 4. E Jesus dizia, eu quando for levantado, atrairei todos a mim mesmo. Quando eu olhei nesse todos, eu disse, é para mim. Eu também estava lá. Isso foi aqui numa igreja em 1975. Eu já era pastor e eu vi naquele todos a minha chance. Eu criei. Eu disse, Dona Cidinha, olha aqui, ó. E ela disse assim, ô meu filho, por que nunca me contaram isso? Eu digo, só pode contar quem sabe. Quem não sabe contar. Eu também não sabia. Eu vivi nessa ignorância há muitos anos. Eu era pastor e não sabia disso. E Dona Cidinha, e agora a senhora vê, Jesus morreu não só no seu lugar, mas Ele levou a senhora a morrer com Ele. E ela virou para mim assim e disse, meu filho, se está na Bíblia eu creio. Eu digo, opa, isso aqui é só coisa do Espírito Santo. Só coisa do Espírito Santo. Eu digo, e agora? A cabeça. Agora vamos ao assunto da cabeça. Se eu fosse a senhora dona desse crucifixo, eu ia num ourives aqui em Londrina e mandava serrar a cabeça. Cortava a cabeça e mandava moldar a cabeça igual a sua. E colocava ali, para todas as vezes quando a senhora olhar para ele, para aquele crucifixo, a senhora dizia assim, ele morreu para que eu morresse. Eu olho aqui a crucificação dele, mas quem estava naquela cruz era eu. Ela disse, eu só não faço isso porque deve ser um sacrilégio. Eu não importa, mas fique na sua cabeça. Aí ela disse, meu filho, eu estou com 86 anos, eu nunca tinha ouvido isto. Por que os padres não falam isto? Eu digo, porque eles não sabem, como eu também não sabia, como muita gente não sabe. Fica falando besteira. Fica enrolando as pessoas.
mas a senhora precisa crer nisso. Ela disse: eu creio, mas meu filho, eu nunca mais eu vou na minha igreja, mas eu também não vou na sua. Aí eu disse para ela assim: a senhora acabou de dizer uma grande besteira. A senhora falou de minha igreja e de sua igreja. A senhora não tem igreja, nem eu tenho igreja. Só quem tem igreja é Jesus Cristo. E ele disse: eu edificarei a minha igreja, o resto tudo é placa. E tem umas placas muito mal feitas, onde as pessoas são muito arrogantes, muito metidas besta. Até a sua morte ela manteve firme na sua confissão: eu estou crucificada com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ela não demorou muito tempo, acho que mais uns 3 anos e ela morreu. Mas eu ainda visitei umas 2 vezes e ela era firme: quando eu for levantado, eu vou levar você a morrer comigo. Isso não é uma invenção de pregador, nem uma invenção dos escritores bíblicos. Isso é o projeto de Deus para nos libertar de nós mesmos. Agora ele volta lá para Hebreus capítulo, eu já vou terminar hoje, capítulo 12, versículo 2, ele diz assim: olhando. Agora nós queremos ver aqui esse olhando. O olhando não está no firmemente, aparece o firmemente ali. Olha, esse verbo aqui, aforal. Aforal, pega o 575, que é uma preposição, é uma palavra formada de 2 partes. O apó é uma partícula primária que significa de separação do local. Aforal é apó e mais o verbo, agora volta lá, o verbo 3700 é o verbo horal, que é ver com os olhos, ver com a mente, perceber, conhecer. Agora vamos olhar o verbo aforal junto. Voltando lá para trás, vamos ver o verbo. Tirar os olhos de outras coisas e fixá-lo em algo. Olha que verbo. Esse verbo é único na Bíblia. Olhar fixamente para Jesus é tirar os olhos de outras coisas e fixar somente. Você sabe por que a vida não funciona espiritualmente? Porque nós ficamos olhando para passarinho, para não sei o quê, olhando para... Você tem que fixar o olhar fixamente. Fixamente, olha, a Bíblia vai dizendo, olhando fixamente. Para quem, gente? Para o autor. Essa palavra aqui também é uma palavra muito forte, mas nós vamos tratá-la dela amanhã um pouco mais. Autor e consumador. Além dele ser a origem da fé, ele é o executivo da fé. Eu não tenho fé. Eu nunca tive fé. Eu tinha raciocínio, eu tinha emoções, mas fé é um dom de Deus. E a fé é originária de Jesus, não é de Cristo, queridos. A Bíblia não escreve nada errado. Jesus é o homem, Cristo é o Deus. Jesus é o autor da fé. Ele viveu pela fé. Ele viveu olhando para o Pai. Ele viveu confiando no Pai. Tudo que o Pai disse, ele cria no que o Pai dizia. E você está olhando para onde, criatura? Está olhando para pastor, para não sei quem, para padre, para isso, para lá. É por isso que está esse rolo todo, que você não vai para frente. Fica igual o jumento empacado. Porque fica olhando para não sei para onde. Agora eu vou para aquele pregador que ele deve ser melhor.
Aquele lá é erudito, aquele outro lá não sei o quê. Um povo caçador de pregador, fica comendo em tudo quanto é coxo por aí e se intoxicando. Olha para Jesus, criatura. Você tem Bíblia em casa? Eu fiz questão de trazer esta versão aqui com esses recursos. Isso aqui tem coisa que não acaba mais. E você pode gastar tempo, em vez de ficar vendo a maldição do capeta na janela da porta da sua casa, que é a televisão. Fica sentado lá, feito paspalho idiota, vendo Fantástico e indo para o inferno com Fantástico e tudo. Gastando seu tempo. É duro o que eu estou dizendo, é duro. Ah, mas a gente tem que se divertir. Vai divertir no inferno depois. Por que você não pega a sua Bíblia e não vai dizer, Senhor, eu preciso ter revelação, eu preciso ver esse autor da minha fé. Ah, mas a gente não vai ter o quê? Se você tem o melhor. Estava conversando com o Oséias hoje, ele disse assim, o Flamengo já está na liderança do Campeonato Brasileiro antes de começar. Esse aqui é o Fantástico. É um Fantástico. Você sabe por quê? Que o Vasco veio da segunda divisão, passou para cima, ele já ganhou, ele disse assim, já tem 6 pontos. Já ganhou as duas do Vasco. Aí eu digo assim, rapaz, faz uns 10 anos que eu perdi gosto por futebol. Não critico os outros que têm gosto, não. Deixa ele se enganar ainda com esses... Não, pode. Mas eu perdi o gosto. Sabe por quê? Eu fui ler a história do futebol e dos esportes que foram criados por 2 homens. Um chamava Alberto Mancino e o outro chamava Alberto Pike. Esses 2 homens, 1800 e lelê para 1900, eles inventaram todos os jogos que hoje nós temos no mundo. Porque não existia futebol até 1860, não existia futebol. Não existia maratona, não existia voleibol, não existia nada. Isso foi criado, sabe para quê? Para tirar os jovens da igreja. O Alberto Pike escreve isso claramente. Nós temos que tirar os jovens da igreja. E conseguiram. Eu disse, meu Deus, eu era tão fanático pelo Fluminense. Sai daí, capeta. Tomando tempo da gente. Eu ficar sentado lá na televisão, assistindo a Argentina ser tricampeão. Há uma salvação. Não brinque com ela, não. Não tem negociado. Deus fez uma obra para você ser salvo de você. Para eu ser salvo de mim. Você sabe qual é a pessoa que mais impede a minha felicidade? Eu mesmo. Se eu sumir, eu vou ser feliz. E foi isso que Jesus fez. Carregou a gente lá. Por isso que o olhar fixamente, tirar os olhos de outras coisas e olhar fixamente para aquele, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, está sentado à destra do trono de Deus, porque completou a obra. Você vai verificar as 7 palavras da cruz, depois você vai verificar, ele começa com a Pai, perdoa-lhes, porque ele não sabe o que fazem, e a penúltima palavra, ele vai dizendo, tenho sede, e etc. A penúltima palavra, ele botou a cabeça para trás assim,
Ele levantou os olhos para o céu. Não, ele não fez isso, não, como muitas pessoas. Ele disse assim, tetelestai. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele não baixou a cabeça. Ele levantou a cabeça. Inclinou. Esse inclinar não é para frente, é para trás. Consumando uma obra em meu favor. Para que eu não vivesse preso por mim, pela minha vontade miseravelmente egoísta. Ali na cruz. Então, meus irmãos, esse aqui temos que afinar bem essa mensagem. Você crê nisso ou você só dá crédito a isto? É diferente, crer e dar crédito. Dar crédito é uma coisa assim. Não, eu vejo lógica. E crer é o que aconteceu com Valdemar. Esse cara tinha medo de avião. Medo não, ele tinha pavor de avião. Sim. Eu vou só contar um tiquinho da história dele aqui. Esse cara, ele quando o Oséias foi pregar para ele estava transtornado mentalmente. E uma semana antes, um pouco tempo antes, ele pegou uma espingarda para matar uma mulher, porque ele estava louco. E quando o Oséias foi pregar o evangelho para ele, e disse, quando Cristo foi para a cruz, ele nos atraiu a ele. Ele disse assim, pastor, aqui nesse córrego aqui está cheio de traíra. Atraiu, ele pensava que era traíra. Traíra é aquele peixe. Ele não tinha condições de crer. Mas o evangelho entrou na vida dele. Esse homem hoje é um evangelista, é um pastor, é um pregador do evangelho. Mas tinha pavor de viajar de avião. E para vir de Teresina até aqui, de ônibus, são 3.000 e tantos quilômetros de distância. 3.500 quilômetros de distância. E o Oséias disse, não, você vai de avião. Você vai de avião. E ele, não vou não. Eu não vou não, vai de avião. Você vai de avião. E ele, não vou não, eu não entro nesse negócio. Quando eu vi o tamanho daquele bichão, eu disse, isso aí não sobe não. Quando eu vi 200 pessoas entrar dentro, eu digo, agora mesmo é que não sobe. E subiu, deu coisa boa. Aí ele disse assim, agora eu só quero viajar de avião. O exemplo do Valdemar para mim foi precioso. A pessoa só vai experimentar quando crê. O avô da minha esposa era um homem cultíssimo, ele falava umas 5 línguas, era um homem preparado. Aí um dia nós estávamos conversando e disse, pastor Charles, por que o senhor não vai de avião para São Paulo? Ele disse, de avião eu não entro. Mas o pastor Charles, o senhor não sabe que o avião é o transporte mais seguro que existe? Ele disse, eu sei. E por que o senhor não vai? Porque eu não creio. Aí ele me deu uma aula de grego. Ele era professor de grego, ele disse assim, meu filho, crer e acreditar são duas coisas. Eu acredito que o avião é seguro, muito seguro, mas eu não creio no avião, eu não entro nele. Entendeu? Muita gente acredita que o sacrifício de Cristo é poderoso, mas não crê. Agora, quando você crê, você toma aquele sacrifício para você. Não foi por mim apenas, fui eu naquela cruz. E eu creio. Que o Senhor nos dê a graça. Eu passei 15 minutos acima. Senhor, traz-nos a revelação. Não nos permitas ficar aquém daquilo que Tu providenciaste para nós. E que nós possamos descansar na obra perfeita do Teu Filho. Para que vivamos para a Tua glória. É no nome dele que nós oramos. Amém.